Essa é uma das situações aqui que tem que dar bastante atenção, olha só. É um cinza antique, tá? Mas olha só, olha a cor do primer que está sendo trabalhada e olha a cor embaixo da pintura do carro. Então no montador é um mínimo de tinta sempre em cima de um determinado substrato, que no caso aqui é um bem escuro, enquanto que aqui a gente está trabalhando com esse cinza. Agora a gente vai ver a diferença de tonalidade com o mínimo de tinta. Vamos colocar no máximo aqui 2 demãos de tinta em cima desse substrato e em cima de um substrato escuro para ver o que a gente muda. Em cima de uma chapinha sem nada, como a maioria costuma fazer. Aqui a gente tem as 3 amostras da chapinha. A cor que reproduz a base do carro, a cor que normalmente o cliente usa sem nada na chapinha e a cor do primer que a gente está usando lá, que é um cinza. Dá para fazer esse cinza aqui. Agora a gente vai ver como é que vai ficar. Aqui, ó, só para ter uma ideia, o fundo escuro, uma demão, o fundo chapa normal que ele costuma usar e a chapinha com a cor do primer, tá? A cor do primer já dá para ver aqui a diferença, ó. Uma demão. Eu sempre falo para ele, sai muito. Aqui é a mesma coisa com 2 demão, a base escura, a base branca que ele costuma fazer o teste e a base cinza que reproduz a cor do primer. Olhando assim no primeiro momento, com 2 demãos elas são muito parecidas. Mas quando você pega a base branca e coloca sobreposta, já dá para começar a ver bastante diferença de cor. Quando a gente vai olhar no carro. A mesma coisa com a base cinza em relação à base escura. Dá para ver diferença de tonalidade já. Ainda, né? E eu vou deixar todas elas só com 2 demãos e uma demão de efeito. Então aqui a gente tem a cor do banco de cores, que já está arquivada há bastante tempo. Aqui a cor que ele costuma fazer o teste, em cima da chapa branca direto. Então aqui a gente tem ali, dá para ver no reflexo da luz, uma demão, 2 demão, e aí uma demãozinha de controle que quase não aparece, né? Aí se a gente botar aqui do lado para ter uma noção, tem diferença de cor entre uma e outra, mesmo sendo a mesma base. É uma nuance que é aceitável para alongamento, mas tem diferencinha. Aí se a gente pegar a base cinza que ele está usando, aqui arrancou na hora de fazer arrancar a fita, mas a base cinza que reproduz o primer. Olhando assim, sem o auxílio da câmera, dá para ver que ela ainda está um pouquinho diferente. E essa daqui é usando a base escura, com uma demão, com 2 demãos em relação à chapa que ele faz, com 4 demãos em cima do branco. Então a gente botou a metade da tinta em cima da base, olhando sem o auxílio da câmera, dá para ver que essa aqui está melhor. Então, em cima da base que reproduz a cor do carro, cinza escuro ou preto, com 2 demãos a gente chegou no mesmo resultado quase que ele tem aqui, com 4 demãos em cima do branco. Então, economia de tinta, ganho de processo. A gente vai olhar lá no carro. Ó, interessante aqui, ó, só para a gente finalizar a questão da análise dessa cor. A de cima foi a que eu pintei agora em cima da base preta com 2 demãos, a de baixo é a base branca embaixo com 4 demãos, que é o banco de cor dele de 2 anos atrás. Por que eu não estou olhando essa cor aqui sobreposta? Porque se eu olhar a cor sobreposta, qualquer um, em qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer cor, sempre vai enxergar a diferença. Se eu colocar na distância certa para análise aqui, eu vou respeitar a distância entre uma peça e outra e eu consigo fazer uma análise melhor assim, que é o que vai acontecer. Estava conversando aqui com um colorista e aí o que acontece? Quando a gente olha nesse ângulo aqui, a de baixo está mais escura. Quando a gente leva para cima, a de baixo fica mais clara. Então isso aqui é normal da cor metálica, variar a tonalidade, a nuance de tonalidade de acordo com o ângulo que a gente está olhando. Por isso respeitar a distância, não sobrepor a chapa e sempre colocar ela no mesmo ângulo que a gente está analisando a peça vizinha. Nunca, por exemplo, analisar a cor aqui em cima de uma área curva, como essa aqui, por exemplo. Então sempre vai dar uma distorção muito grande. Tem que botar a chapa no mesmo ângulo que está a peça. Então olha só, o que eu tinha falado antes aqui a respeito dessa comparação. A gente fez a comparação direto no carro aqui, tá? Levando em consideração a base cinza do carro, certo? A cor que está embaixo da base cinza do carro, que é o preto. Esse detalhezinho preto que dá para ver, que o substrato é preto. Então o que deu para constatar na prática aqui? Que quando vai pintar um carro que pede uma base escura, se você trabalhar com uma base clara, mesmo que seja um cinza, ele vai, no caso aqui, consumir exatamente o dobro de tinta para você chegar no resultado. Enquanto que aqui a gente conseguiu, com a mesma cor, em cima do substrato certo, com apenas 2 passadas de tinta, já chegar na tonalidade. Então essa situação aqui da pintura desse carro, reproduzindo uma base preta aqui, a gente vai ter só 2 demãos de tinta. Tá bom? Então dá uma atenção para esses detalhes aí. E deu para ver o que é importante aqui. Uma fórmula de 2 anos atrás, ele acabou de reproduzir, obviamente já trocou resina, já trocou pigmento, principalmente os alumínios, e a gente consegue uma proximidade.
igual, 100% igual? Acredito que não, porque quem pintou foi eu, a chapinha que pintou foi ele, certo? Mas a nuance que dá ali, ela é completamente factível com a pintura, não vai atrapalhar em nada.